Bom dia, Carisma. Bom dia, Banca Vereadora. Bom dia, Lagoinha. Meu nome é Francisco Brandão. Eu faço parte do Carisma Rio, unidade de Niterói, 4º período, aula, turma de sábado. E meu assunto hoje é sobre Shabat, o lugar de descanso. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Minha Bíblia vai ser uma NVI, tá? Pode ser meio diferente, versão internacional. Pode ser meio diferente o entendimento, mas a palavra é única. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Eu estava justamente ali em frente à praça, em frente ao Plaza, que é conhecida como Praça dos Namorados ou Praça Juscelino Kubitschek, e eu vi uma multidão, tipo assim, com um pequeno número de gente, pessoas tirando foto do pôr do sol, que estava de fato bonito. Eu estava passando de ônibus e, tipo assim, me veio à mente a questão: gente, se a criação esplandece a imagem de Deus, como é que a população diz que não conhece Deus se para ver o pôr do sol é a criação dele e diz que não tem relacionamento com Deus? A partir daí me veio a síntese dessa pregação em que conclui que Shabat é uma palavra hebraica que condiz a sábado, 7º dia, como está aqui em Gênesis 2:2, 7º dia, e é um dia de descanso, porque depois de 6 dias, ou seja, depois de mais de 120 horas, com o devido descanso no final de cada dia, Deus descansou. E ele não teve pressa, ele não teve ansiedade, tipo assim, ele não se inquietou pelas coisas que precisava fazer, pelas coisas que deveria fazer. Ele fez um dia de cada vez, por etapas, por módulos, podemos dizer assim. E também me veio essa questão de pressa, de tempo, de falta de objetivo, que acaba sendo inimigo, acaba tipo assim, fazendo com que a gente perca a essência, o entendimento, o prazer, o prazer, o gosto, a delícia de estar descansando, de ter feito um dia, de ter batido, nem que seja uma meta, mas tipo assim, como eu vejo muitos coaches falando sobre isso, comportamento, se você não conseguiu fazer num dia, procura fazer no outro, mas entenda que você fez o melhor naquele dia. E foi assim com a criação. E como eu já falei, essa questão da distração geralmente vem-nos a retirar desse lugar de ambiente, desse lugar de descanso. E é justamente esse o ponto que eu quero tratar aqui. Que podemos descansar em Deus, que podemos parar de ser ansiosos, tipo assim, pararmos não é possível de imediato, mas começarmos de forma contínua a diminuir essa ansiedade, essa inquietude, essa pressa de querer fazer as coisas perfeitas, sendo nós, para a gente entendendo a identidade de cristão, que ele fez as coisas durante 6 dias, ou seja, foi 120 horas, ele não fez as coisas em 2 horas, 5 minutos ou 1 minuto, ele fez durante 6 dias. E com isso, eu venho trazer para vocês 3 caminhos, 3 rotas, 3, podemos dizer assim, poeticamente falando, 3 ventos que possam nos retornar, que possam nos fazer a estar nesse lugar desse ambiente de descanso, ou nos retornar a ele. O primeiro está lá em Gênesis, também, capítulo 1, versículo 1 a 7, na qual o primeiro ponto é a sua criação, o primeiro caminho é entender a sua criação. Ou seja, já que nós somos a identidade de Deus e integrados na criação, que é a sua concreta idealização, imagem e identidade dele, nós devemos entender que Deus realizou as coisas com perfeições e não na pressa. E com isso, entender que foi durante 6 dias e suas camadas. Detalhe, não foi a terra, não foi o universo, não foi tipo o chão, foi a fauna, a flora, o céu, a lua, as estrelas, em 6 dias. O segundo ponto é o relacionamento, o segundo caminho é o relacionamento. Depois de sua criação, a gente precisa entender de se relacionar com ela, conforme foi com esses desconhecidos, assim, podemos dizer, que pararam para tirar foto da criação do pôr do sol. Por mais que seja bonito, é aquela coisa, parou um instante, deixou tudo de lado
para contemplar a criação, ou seja, se relacionou com ela, nem que seja de uma forma, podemos dizer assim, técnica falando, ou seja, por meio de um celular, tirando foto para postar no Instagram, onde for. E isso me veio o senso de discipulado, que o discipulado é a base, tipo assim, relacionamento é um dos tópicos, é um dos entendimentos do discipulado, que é se permitir conhecer e se desfazer para que possa ser de outras formas, de formas contínuas conhecidas. Mais uma vez, voltamos para Gênesis. Deus fechou um dia de cada vez, fez coisas contínuas, mas é aquela coisa. Ele colocou a identidade da fauna, depois do céu, depois das estrelas, depois da lua. E isso consiste na questão do relacionamento de ser parte da criação com Ele. E para fechar, sua palavra. Mas por quê? Sua palavra deveria ser a primeira. Mas é aí que está. A pirâmide é invertida. É a pedra angular que Deus é a pedra angular que acabou mais importante, que a princípio foi menosprezada. Ou seja, a última parte dessa minha ministração é a que mais importa. É a que mais te ajuda a entender o que é a criação, o intuito dela. Permite-se, usa de base a palavra administração para você se relacionar com ela, para você se relacionar com a criação, para você se relacionar com Deus, para você se relacionar com o próximo. Ou seja, podemos dizer de uma forma ampla e ambígua que a palavra abrange todos os outros pontos: o relacionamento com o próximo, o relacionamento com o seu cônjuge, o relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seu enteado e com a sua compreensão com a sua criação, com a criação do Pai. Que com isso, mediante a palavra, você começa a entender, você começa a quebrar crenças, como foi no meu caso, crenças e sofismas que você só, tipo assim, devido à pressa, você só recebe a informação do seu Facebook, por exemplo. Você vê a informação do seu Facebook, mas você não vai além dela. É como, tipo assim, o que está no Facebook é verdade, é como se o Facebook fosse seu jornal. Mas a palavra é o contrário. A palavra é o Facebook, que poucos leem, mas os que leem são transformados. Amém. E com isso, podemos entender que é o seguinte, irmãos. Possuímos uma graça totalmente disponível, uma graça que somos responsáveis, mas ela não nos exige a pressa. Ela nos exige que façamos tudo para o bem, como amamos, porque amamos a Deus. Amém. E com isso, vem o entendimento da maravilhosa graça. Com isso, vem o entendimento da maravilhosa graça. Que condiz a você viver e não ser apressado. E não, tipo assim, não ser apressado, não ser inquieto, não querer as coisas do seu jeito, não querer as coisas mediante a sua fórmula, deixar que o olheiro resolva o vaso, formate o vaso, a palavra formate você. E com isso, você desfruta a criação, permite-se conhecer, ser conhecido, se transforma, deixa de ser o seu antigo eu e se torna acaba se tornando Deus em você. Ou seja, é aquela coisa. As pessoas que eram inquietas, que desconfiavam, que possivelmente acabariam desconfiando de você, são capazes de ver em você um novo eu, um novo Cristo, uma nova identidade, um novo entendimento. E a partir daí, você começa a entender e integrar o caminho da paciência, o caminho da desansiedade, podemos dizer assim. E 2 últimos pontos seja curioso. Tudo bem, curiosidade diz que matou o gato, mas vai saber por que o gato matou. Qual foi a curiosidade que matou o gato? Será que foi agradável? Será que era uma curiosidade para ele? E vai além do que apenas te dizem ou você ouve. E por fim, o mais importante, seja fruto do descanso. Amém.